A apelação é recebida só no efeito devolutivo ou no efeito devolutivo e suspensivo? Conforme o Código de Processo Civil, a apelação, como regra, é recebida em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo. As hipóteses em que a apelação é recebida tão somente no efeito devolutivo são mais restritas. Na tela. A apelação, como regra, é recebida com efeitos devolutivo e suspensivo, op legis, ou seja, a própria lei determina que a apelação seja recebida no efeito suspensivo, conforme o artigo 1012 do Código de Processo Civil. Nas hipóteses do parágrafo único do mencionado dispositivo, a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo. E observem na tela o artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Então notem, a apelação, que é o recurso próprio para atacar sentenças, é recebida, como regra, no efeito devolutivo, que é o efeito de todos os recursos, e também no efeito suspensivo. O que significa dizer que se o autor ou réu interpuser apelação contra a sentença, a regra é: não será cabível o cumprimento provisório desta decisão. Esta é a regra. Agora vamos ao parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei. Então percebam que o rol do parágrafo 1º não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: inciso 1, homologa divisão ou demarcação de terras. Inciso 2, condena a pagar alimentos. Inciso 3, extingue, sem resolução do mérito, ou julga improcedentes os embargos do executado. Inciso 4, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Inciso 5, confirma, concede ou revoga tutela provisória. Inciso 6, decreta a interdição. E o parágrafo 2º nós temos que, nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Notem que no parágrafo 1º não aparece o cumprimento provisório de sentença que reconheceu obrigação de pagar quantia ou qualquer outra obrigação. Isto está previsto lá no artigo 520. O artigo 520 do CPC apresenta uma hipótese não prevista explicitamente no parágrafo 1º do artigo 1012, qual seja, cumprimento provisório de sentença condenatória em obrigação de pagar quantia. Feitas essas considerações, nós precisamos conhecer mais de perto quais são as regras processuais para o cumprimento provisório de sentença. E nós vamos perceber que muitas das regras que se aplicam ao cumprimento definitivo de sentença também são aplicáveis, com algumas adaptações, ao cumprimento provisório. Na tela, o artigo 520, inciso 1 do Código de Processo Civil, dispõe que o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Então notem, estão grifadas aí as palavras iniciativa e responsabilidade. O que isso significa? Que não se admite o cumprimento provisório de sentença ex officio, sem o requerimento da parte interessada. Até porque, percebam, se a sentença for reformada, aquele que requereu o cumprimento provisório será responsabilizado se o executado provar que esse cumprimento provisório lhe ocasionou danos. Notem, se o magistrado pudesse de ofício instaurar o cumprimento provisório de sentença, quem seria responsabilizado? O magistrado? O exequente? Ou o Estado juiz? Percebam que não faria nenhum sentido. Logo, o Código de Processo Civil impõe
o requerimento do interessado, no caso, o exequente. Se não tiver requerimento, não há que se falar em cumprimento provisório de sentença. E o outro detalhe importante, que já aparece aqui no inciso 1, é que o cumprimento provisório ele corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. Isso significa que, no caso, o exequente, se optou por promover o cumprimento provisório e futuramente essa decisão vier a ser reformada, o exequente vai ter que arcar com os danos, ele será responsabilizado objetivamente. É claro, o executado terá que comprovar esses danos. É responsabilidade objetiva, mas todos os elementos deverão se fazer presentes. A responsabilidade por eventuais danos provocados ao executado em razão do cumprimento provisório de sentença, se esta for reformada pelo tribunal, é de natureza objetiva. Não se discute culpa, basta apenas demonstrar o dano e a relação de causalidade entre este dano e os atos do cumprimento provisório, para que a obrigação de indenizar seja reconhecida. Vamos a um exemplo de responsabilidade objetiva do exequente. Plínio de Assis é réu em ação de conhecimento movida por Adriana Flauzino, que cobra dívida de R$100 mil decorrente de contratos de prestação de serviços publicitários. Após a fase instrutória, o magistrado proferiu sentença e condenou o réu ao pagamento do principal, dos juros, correção monetária e honorários advocatícios de sucumbência. Intimado da sentença, Plínio de Assis interpôs a apelação. A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo. Adriana Flauzino requereu o cumprimento provisório da sentença, tendo sido penhorados R$140 mil em conta corrente de Plínio. Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e reconheceu a prescrição da pretensão de Adriana. O numerário penhorado ficou indisponível por 18 meses. Durante esse lapso temporal, Plínio perdeu a oportunidade de fechar diversos negócios em razão da descapitalização ocasionada pelo bloqueio do numerário. Adriana Flauzino poderá ser responsabilizada pelos danos, desde que, obviamente, fiquem comprovados os prejuízos suportados por Plínio. Então notem, o exemplo é autoexplicativo. A sentença foi recebida só no efeito devolutivo, então está dentro da lógica que nós estamos estudando. Se não tem efeito suspensivo, a credora, no caso Adriana Flauzino, poderia requerer legitimamente o cumprimento provisório da sentença. Ocorre que a sentença foi reformada no tribunal, tendo o órgão colegiado reconhecido a prescrição. E o numerário bloqueado, obviamente, ficou indisponível por 18 meses de forma indevida. Adriana Flauzino tem culpa? Evidentemente que não. Tanto é que o magistrado consentiu em bloquear o numerário porque o Código de Processo Civil assim autoriza. Entretanto, conforme norma do Código de Processo Civil aí no artigo 520, inciso 1, a responsabilidade da credora é objetiva. Se o Plínio de Assis comprovar os danos decorrentes desse bloqueio indevido em sua conta corrente, a Adriana vai ter que indenizá-lo. Vamos à segunda regra do artigo 520, inciso 2 e 3, na tela. O cumprimento provisório de sentença fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Se a sentença, objeto de cumprimento provisório, for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta parte ficará sem efeito a execução. E notem que no exemplo anterior, o numerário deverá ser desbloqueado e os prejuízos deverão ser liquidados nos próprios autos. Se houver necessidade de se provar fato novo, a liquidação ocorrerá pelo procedimento comum.
Caso contrário, se a apuração do montante depender de prova pericial, far-se-á a liquidação por arbitramento. Note que o inciso 2 do artigo 520 do Código de Processo Civil determina que, se a sentença for modificada ou se for anulada, eventuais atos constritivos são desfeitos e as partes deverão ser restituídas ao estado anterior. É necessário muita cautela em relação a essa terminologia do Código, restituídas ao estado anterior. Esse estado de restituição só vai ocorrer se for possível. Exemplo, vamos imaginar que a Adriana Flauzino, no exemplo anterior, tivesse penhorado um imóvel do Plínio e que tivesse alienado esse imóvel para um terceiro. E vamos supor que, dentro da mesma lógica do exemplo apresentado, a sentença fosse reformada pelo tribunal, reconhecendo a prescrição da pretensão da credora, Adriana Flauzino. Notem que, em uma interpretação literal, você poderia ser levado à equivocada interpretação de que o terceiro adquirente desse imóvel deveria devolver e ficar, talvez, no prejuízo. Imagine se a Adriana Flauzino tivesse dado um destino a esse numerário. Não é essa a inteligência do Código. Atenção para o parágrafo 4º do artigo 520, na tela. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2 não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Então, notem, meus caros, que o inciso 2 do artigo 520 deve ser interpretado em conjunto com o parágrafo 4º do mesmo dispositivo. Essa restituição, referida no inciso 2, não implica o desfazimento da transferência de posse ou de alienação. Um exemplo que eu dei aqui, por exemplo, se a Adriana Flauzino tivesse penhorado um imóvel e tivesse alienado esse imóvel a um terceiro, na hipótese de reforma ou cassação dessa sentença pelo tribunal, esse terceiro não seria prejudicado. O credor, no caso aqui a Adriana Flauzino, ia ter que acertar as contas com o seu devedor, no caso o Plínio de Assis. O terceiro adquirente não tem nada a ver com essa situação, exceto, claro, se ficar comprovada a má-fé, o que, no caso concreto, é de difícil ocorrência. Tem mais uma regra relacionada ao cumprimento de sentença no que diz respeito à necessidade de se oferecer caução para o levantamento de dinheiro ou para expropriação de bens. No próximo bloco, até já!